Vamos agora ao debate do dia com Denise Campos de Toledo. Nós vamos falar agora sobre o projeto anticrime do ministro Sérgio Moro, as 10 medidas contra a corrupção, com todas as mudanças que estão ocorrendo, e a escolha do futuro Procurador-Geral da República, a lista da PGR. Eu converso com Roberto Oliviano, promotor de Justiça em São Paulo, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, e Luiz Flávio Gomes, deputado federal pelo PSB de São Paulo, criador do Movimento de Combate à Corrupção, Quero um Brasil Ético. Boa noite aos dois. Boa noite. Bom, nós estamos acompanhando de perto todos esses vazamentos envolvendo o então juiz, agora ministro Sérgio Moro, e ele tem muita relação com esses projetos em discussão no Congresso. Tem o projeto anticrime e as medidas também de combate à corrupção que ele defendeu lá atrás estão passando por muitas mudanças. Eu queria falar primeiro com o promotor Roberto Oliviano. Como é que você vê essa situação hoje? O ministro Sérgio Moro com o Congresso, essa relação, inclusive nas 10 medidas anticorrupção, estão tirando vários pontos que eram defendidos diretamente por ele, não é? Denise, boa noite, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui do lado do Luiz Flávio. Essa situação é delicadíssima, né? É uma situação que a cada dia, a cada instante pode se modificar, né? Sérgio Moro, a meu ver, se saiu bem no Senado. No entanto, esses diálogos ou pseudo-diálogos, eles acabaram danificando a imagem de Sérgio Moro, né? Então, mais vale a versão do que o fato. Há essas questões colocadas aí, elas não têm autenticidade comprovada, no entanto, coloca-se uma dúvida. Ao lado disso, Sérgio Moro foi convidado, aceitou um convite para ser ministro da Justiça e apresentou propostas importantes. Mas não adianta a boa intenção do ministro da Justiça e Segurança Pública. Não adianta serem boas as medidas, porque isso é necessário que seja aprovado pelo Congresso Nacional. O sistema de divisão de poderes, o princípio da separação dos poderes, exige que você propõe, o Congresso debate, filtra e, ao final, vai aprovar ou rejeitar algumas ideias. O que é muito importante nesse jogo, Denise, é a posição da sociedade. A sociedade precisa exigir medidas importantes no combate à corrupção. As 10 medidas, nós não podemos nos esquecer, que foram esmagadas na noite de 29 de novembro de 2016. Sobraram poucas coisas. Aí se acrescentou uma coisa ou outra e se acrescentou a monstruosa proposta, maquiando uma ideia de Paulo Maluf, da criminalização de juízes e promotores. E isso está pautado para votação no Senado nesta semana. Ou seja, em resumo, situação muito difícil, muito delicada, e o que se espera é que o interesse do país, o bem comum, prevaleçam. Você faz lei para melhorar a vida das pessoas, não para se auto-beneficiar do poder. Agora, deputado, como é que o senhor está vendo a situação do Congresso em relação ao ministro Sérgio Moro? Ele desistiu de ir à Câmara para passar por a mesma audiência como teve no Senado, e tem todas essas discussões em relação a propostas que são importantes para o país. Como é que o senhor vê essa questão da relação? É o ponto de vista político mesmo, né? Isso. No Senado Federal, Moro tinha ali 20, 25 senadores que fizeram uma proteção ao Moro. Isto não vai acontecer na Câmara dos Deputados. Mas ele desistiu de ir. Não, mas nós vamos convocá-lo. Amanhã nós vamos votar na CCJ. Está tudo encaminhado, né? Também pode chegar lá e mudar a pauta. Se não mudar a pauta, o Centrão, sobretudo, que tem uns 200 deputados, está forçando, eles querem convocar o Moro. E eu pertenço à CCJ e se por acaso esse tema entrar na pauta eu vou votar favorável, eu gostaria de ouvir o Moro, as explicações do Moro, até porque até o dia que o Moro virá, outras revelações, outros vazamentos vão acontecer. Então o Moro deve vir sim para a Câmara, lá ele não tem aquela rede de proteção que ele teve no Senado, então vai ser mais difícil para o Moro sim, não há dúvida nenhuma. E o que importa para nós, para mim pelo menos, eu sou do movimento Quero um Brasil Ético. Para mim o que importa é a verdade.
Se é verdade tudo isso, o Moro vai ter que arcar com as consequências. Assim como os bandidos todos, os criminosos corruptos, têm que arcar com as consequências do que eles fizeram. Assim como Lula, se Lula for solto, o processo for anulado, tem que examinar a questão do Lula e outros partidos que arrebentaram a Petrobras. Isso também tem que ser aprovado, tem que ser apurado, né? Para nós importa a verdade, não importa quem, não interessa quem é que fez o errado. E fazer o errado, ora é roubar o dinheiro público, ora é não cumprir as regras legais do Estado de Direito. Se quem roubou tem provas, condena. E quem fez um processo não observando as regras legais, vai ter consequências políticas, no caso do Moro, e jurídicas, que é impossível anulação do processo. Agora, essa situação pode atrapalhar mesmo a votação dessas matérias, inclusive o pacote anticrime, e lembrando que é um dos focos das manifestações que estão convocadas próximo domingo. Então, a gente vê a sociedade querendo a aprovação desse pacote, assim como quer da reforma da Previdência, para ver se o país caminha, né, no sentido de segurança. Te dou uma e já informação. ficou para o segundo semestre, né, o pacote anticrime. Isso, já esta informação, que é importante. O Rodrigo Maia já adiou a leitura do relatório do primeiro grupo de análise de tudo, já adiou para o segundo semestre. Leia-se, nem sequer terminou então o trabalho, que é o chamado grupo de trabalho de redação. Nem terminou ainda, já jogou para o segundo semestre. Então a perspectiva de o projeto anti-Moro entrar na pauta... Anticrime. Mas eles querem fazer projeto anti-Moro. Também estão querendo, né? Claro, na votação do COAF isso ficou muito claro. Exatamente. Né? Mas, em suma, esse projeto vai ser adiado e outros temas ganharão a pauta. O outro tema importante é o que está sendo votado esta semana, que é o crime de abuso de autoridade. Este projeto que criminaliza promotores... E alguns chamam de projeto anti-Moro. Anti-Moro. Este é o que vai caminhar mais rápido. Aí terá que vir para a Câmara. No Senado, a redação está bastante dura e até incorreta. Na Câmara, nós vamos sentar, a prudência, o equilíbrio. Vai lá, vamos escrever um texto bonito, em ordem, conversando com todo mundo. É o diálogo que vai predominar nesses textos. Promotor, na sua avaliação, essa situação, ela não é boa no sentido de encaminhamento de matérias relevantes para o país, né? Sim, eu quero falar, nós temos que ter o bem comum, o interesse do país colocado em primeiro lugar. Esse assunto que o Luiz acaba de falar, desse projeto que está pautado para quarta-feira, pela manhã CCJ e de tarde o plenário, é um assunto que exige a maior atenção de todos. Como eu disse, é aquilo que sobrou das 10 medidas e ali, num destaque do então deputado Weverton Rocha, se criou ali uma figura criminalizando juízes e promotores e a isso se deu o nome de projeto de abuso de autoridade. Mas já chama atenção, quando você fala em abuso de autoridade, que eu saiba, deputados e senadores são autoridades. Você não vê no projeto nenhum crime de senador, nenhum crime de deputado. Quem é punido ali, basicamente, são juízes e promotores, inclusive com tipos penais abertos, inclusive, Denise, com um dispositivo que legitima concorrentemente associações constituídas há mais de um ano para propor ações penais. Então, uma associação de bairro, criada há um ano, pode propor ações penais, ao mesmo tempo que o Ministério Público. O que é isso? Instituir a vingança social generalizada. Isso fere, inclusive, a própria Constituição, porque ela diz no artigo 127 que quem está legitimado para ação penal é o Ministério Público. Então, precisamos tomar cuidado para não se abusar do poder de legislar para vingar-se do Ministério Público e da magistratura. Eu Isso ia é colocar inaceitável. exatamente essa questão, se não tem essa disposição contra os procuradores, contra os promotores e o juiz, em função dos reflexos da Lava Jato e de todos os implicados que estão lá no Congresso. Nitidamente, os momentos em que o Senado falou em aprovar uma lei de abuso de autoridade foram todos os momentos que afetaram interesses deles. Antes foi o Renan, botou o projeto dele na pauta, aí depois já acabou o Requião relatando. Agora, neste contexto todo de vazamentos de informações, volta lá. Mas por isso que é ideal ter duas casas legislativas.
E se aprovou algo do ponto de vista emocional, a razão tem que predominar no outro, na outra casa. Então nós queremos equilíbrio, queremos um texto justo. A lei no Brasil de abuso de autoridade é de 1965. É muito antiga essa lei. Vai ter que ser atualizada dentro do equilíbrio, da razoabilidade. No mais, o Moro, na Câmara, ele encontrará ainda um grande obstáculo, é o chamado Centrão. Este Centrão, de fato, já deu mostras de que não está muito aí com o Moro, não. A história do COAF ficou muito claro, isso tudo. E, de outro lado, a nação quer a descoberta da verdade. O que importa são os valores que você tem na tua vida. Meus valores, a verdade é muito importante. Saber se isso tudo vai ser respeitado. Agora, antes de a gente encerrar, a gente pode até retomar essa conversa, eu queria falar de PGR rapidamente, que já saiu uma lista de indicação. Tradicionalmente, os últimos presidentes têm respeitado essa lista, podem nem pegar o cabeça da lista, mas pegam alguém. E tem a possibilidade de Raquel Dodge e tem a possibilidade, inclusive, de o presidente não respeitar. Ele escolher um outro nome, inclusive ele chegou a falar, talvez, da necessidade de um nome evangélico, não só no Supremo. Qual a sua expectativa em relação a isso? Denise, a questão é a seguinte: a Constituição prevê eleição formal para escolher o Procurador-Geral de Justiça dos Estados. A nível federal, o presidente da República escolhe um membro do Ministério Público Federal, a quem entenda que poderia ser procurador militar ou procurador do trabalho. Há um entendimento que prevalece que deveria ser um membro do Ministério Público Federal. A ANPR, a Associação dos Procuradores, há quase 20 anos faz uma consulta formando uma lista tríplice com sugestões ao presidente da República. Essa lista, ao longo desses 20 anos, sempre foi seguida. Só não foi seguida em duas ocasiões. Uma quando Geraldo Brindeiro foi nomeado e, na última eleição, a Raquel Dodge estava na lista, mas não era a mais votada. Ou seja, essa lista garante independência e garante democracia. Até porque o Procurador-Geral da República tem a caneta que processa o presidente. O fiscalizado escolhe o fiscal. Então aí ele pode querer alguém que seja mais alinhado ao que ele pensa. Por isso que seria bom ele escolher alguém da lista, porque seria uma maneira de protegê-lo e respeitar a independência do Ministério Público. É complicado para ele escolher alguém de fora da lista que não se submeteu ao debate interno, que não se submeteu ao escrutínio dos colegas e quer ser nomeado sem se submeter a esse debate necessário. Mas aí tinha nomes mais ligados, inclusive, ao ministro Sérgio Moro. Sim, havia um nome, Vladimir Aras, o grande procurador, que estava ligado ao Moro. Se ele tivesse na lista, a chance seria grande. Porém, a verdade é que este governo foge de todos os padrões que nós aprendemos da nossa vida do que é um governo. Então, Bolsonaro foge, é o estilo dele, ele tem o estilo próprio, pode até escolher alguém fora, completamente fora. Vai arrumar uma tremenda encrenca na vida dele, porque a carreira toda do Ministério Público vai ficar contra o Bolsonaro. E o Ministério Público tem muitos poderes lá, por força da Constituição de 88. Ou seja, muita emoção pela frente ainda. Com o Bolsonaro tudo é emocionante, porque ele não é de diálogo. O Bolsonaro é o estilo próprio é a nova de política, governar. Né? É o jeito dele de governar, ele conversa diretamente com o povo. Se é nova eu não sei, mas é uma política... É o que ele chama de nova diferente. política, né? Você não tem marasmo, né? Exatamente, temos aqueles pontos de atrito. Eu só queria acrescentar alguma coisa em relação às propostas no Congresso. Essa questão do abuso de autoridade, eu quero deixar muito claro que eu sempre defendi o controle feito pelo Conselho Nacional do MP, Conselho Nacional de Justiça. Atualizar a lei de abuso de autoridade não há nada de anormal. Como bem disse o Luiz Flávio, a lei é de 65. O que não se pode fazer é subverter o exercício legislativo, transformando-o num exercício do poder de vingança. Isso é que é inaceitável, porque aí você tem abuso de autoridade no exercício legislativo. Isso não é bom para a sociedade. Que se faça uma lei, como disse o Luiz, racional, ponderada, com debate, equilibrada, e não simplesmente uma reação vingativa contra quem está cumprindo o seu dever. Deputado, rapidamente, o senhor vê mais sensibilidade do Congresso em relação às manifestações populares, e a gente deve ter novas manifestações no domingo, ou tem esse atrito pessoal aí com relação ao ministro Moro e tudo que ele propõe? O Congresso é muito sensível às ruas, e tremendamente sensível. O que sai das ruas acaba repercutindo. Afinal, o Congresso está ali como representante deste povo que está nas ruas. Então, sim,
o que sai das ruas normalmente tem repercussão dentro do Congresso. Perfeito. Vamos fechando por aqui a nossa entrevista, nosso debate com Roberto Liviano, que é promotor de Justiça de São Paulo, ex-presidente e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, e Luiz Flávio Gomes, deputado federal pelo PSB de São Paulo e criador do Movimento de Combate à Corrupção. Muito obrigada aos dois. Grande prazer. Uma boa noite. Boa noite.